todos, estamos aqui, sou Wagner Alberto, estamos aqui com muita alegria na Comunhão Espírita de Brasília, gravando mais um Comunhão no Lar, que vai ao ar todos os domingos pela manhã, que podemos, neste momento ali, ter uma palavra de acolhimento, de consolo, uma mensagem amiga, ditado por espíritos amigos. E aqui, no nosso caso, nesse programa que eu estou com vocês, nós estamos seguindo o livro Jesus no Lar, ditado pelo espírito Neio Lúcio, psicografado por Chico Xavier, editado pela FEB Editora. E estamos no capítulo 11, intitulado O Santo Desiludido. Aqui são mensagens que nós dizemos que foi o primeiro evangelho no lar que Jesus implantou. Jesus ali já dava o sinal da importância de nós, em família, nos reunirmos para debater, para conversar, numa conversa amiga, as mensagens de Jesus, trazer os seus exemplos. Aqui era muito mais importante, porque Jesus estava ali presente. Hoje Jesus está presente em nós e nossos corações. Então, para que a gente possa dar início, vamos vibrar positivamente, vamos pedir o auxílio da espiritualidade amiga, que nesse momento nos acolhe, nos inspire, que tenhamos responsabilidade com essa palavra de Jesus. E começa com Neio Lúcio nos trazendo a seguinte situação. Inclinara-se a palestra no lar humilde de Cafarnaum, que era a casa de Pedro, para os assuntos alusivos à devoção, quando o mestre narrou com significativo tom de voz. Um venerado devoto retirou-se, em definitivo, para uma gruta isolada, em plena floresta, a pretexto de servir a Deus. Ali vivia entre orações e pensamentos, que julgava irrepressíveis, e o povo, crendo, trata-se de um santo Messias. Passou a reverenciá-lo com intraduzível respeito. Se alguém pretendia efetuar qualquer negócio no mundo, dava-se pressa em buscar-lhe o parecer fascinado pela alheia consideração. O crente, estagnado na adoração sem trabalho, supunha dever situar toda a gente em seu modo de ser, com respeitáveis desculpas de conquistar o paraíso. Se um homem ativo de boa fé lhe trazia apreciação, algum plano de serviço comercial, ponderava escandalizado. É um erro, apague a sede de lucro. É um erro, apague a sede de lucro. Ferve nas veias, isso é ambição criminosa. Venha orar e esquecer a cobiça. Se esse ou aquele jovem lhe rogava a opinião sobre o casamento, clamava aflito. É disparate, a carne está submetendo ao seu espírito. Isso é luxúria, venha orar e consumir o pecado. Quando um outro companheiro lhe implorava conselho acerca algum elevado encargo na admiração pública, exclamava, compungindo: é um desastre, afaste-se da paixão pelo poder. Isto é vaidade e orgulho. Venha orar e vencer os maus pensamentos. Surgindo pessoa de bons propósitos, reclamando-lhe opinião quando alguma festa de fraternidade em projeto, objetava irritadíssimo. É uma calamidade. O júbilo do povo é desregramento. Fuja a desordem. Venha orar. Então, quer dizer, todo mundo que ia fazer alguma coisa, pegava, ia
pedir alguma opinião. E ele não dava a opinião que a gente queria. Então, Jesus está trazendo exemplos que muitas vezes nós nos deixamos presos a alguns devotos, a alguns santos, a algumas mensagens, até pessoas. Tudo que a gente vai fazer, a gente perde uma... E nisso estamos perdendo a nossa liberdade. A nossa liberdade que o próprio Deus nos dá, de tomar as nossas decisões, de cometer os nossos próprios erros. Nós ficamos presos à opinião de pessoas. E isso não é agradável a Deus, isso não é agradável a ninguém. Porque nós estamos nos prendendo e nos colocando debaixo de opiniões de alguma pessoa. E é isso que o mestre vai dizer. Todos os seguidores dele o julgavam arrebatado ao céu. E ele mesmo acreditou que do sepulcro seguiria direto. Quer dizer, hoje nós estamos vendo muito isso, né? Pessoas presas à religiosidade. Pessoas presas, muitas vezes, a uma igreja, a um centro espírita, a um líder ali, e tudo que vai fazer pede opinião. Presos e aí, quando nos colocamos nessa situação, os próprios espíritos nos veem assim. E aí começam a controlar a nossa vida também. Começam a vir mensagens de dizer, façam aquilo, faça isso, não faça isso. Eu tinha um amigo que ele já estava tanto preso nessa fascinação, que ele estava conversando com você e falava, peraí, Wagner, que o espírito aqui está me dizendo que isso está errado. Quer dizer, e Jesus não quer isso de nós. Deus não quer isso de nós. Deus quer que tomemos as nossas próprias decisões, que busquemos as nossas... que vamos errar, sim, mas que tenhamos segurança e fé em Deus, que estamos sobre o amparo, não sobre como fantoches, né? E tem uma passagem no livro Caminho, Verdade e Vida que se chama Auxílio do Invisível, que é aquela passagem que Pedro está preso ali, acorrentado, para ser açoitado e, quem sabe, até decapitado, que Herodes mandou. E aí, em Atos dos Apóstolos 12, e essa parte do capítulo 100, está falando só do versículo 10, em que ele começa, e Pedro ali acorrentado, o anjo se aproxima dele, o tira dali do meio dos guardas, tira as suas correntes, leva, passa a primeira porta, passa a segunda porta de ferro que se abre por si mesma e o leva até um determinado canto e ali se aparta dele. O que ele está dizendo ali? O auxílio do invisível, ele vem, ele chega até você até um certo momento, mas chega um outro momento em que você tem que andar com as suas próprias pernas. É isso que eles estão nos falando. É isso que eu vou tomar as minhas próprias decisões. E é assim que Jesus fecha esse capítulo. Ele fecha esse capítulo dizendo, plantemos a crença e a confiança entre os homens, entendendo, entretanto, que cada criatura tem o caminho que lhe é próprio. Cada criatura lhe tem um caminho que é próprio. A fé sem obras é uma lâmpada apagada. Nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados do poderoso e compassivo Senhor. O que ele está falando aqui? Porque o cara começa a não incentivar que as pessoas façam. As pessoas procuram ele para um casamento, para uma festa, e ele fala, não vá, não faça isso. E isso cabe aos nossos filhos aqui no Evangelho do Lar. O Evangelho do Lar é para que a gente possa orientá-los. Aquela conversa amiga. Meu filho, como está no seu trabalho? Como está na sua escola? Está precisando aqui de alguma coisa? A sua esposa, como está no trabalho? Mas nunca tomando decisões por eles. Então, é essa mensagem que nós trouxemos hoje aqui. Por isso, é intitulado O Santo Desiludido. Porque aquele homem, ele acha que veio com a missão
de cuidar da vida de todos. Como muitas vezes nós achamos que temos essa missão, como pai, como marido, como amigo. Eu sou controlador da situação. Tudo tem que passar sobre as minhas ordens, tudo tem que passar sobre o meu domínio. Mas não, nós temos que começar a nos colocar, como eu digo lá no ESD, no ensino sistematizado da doutrina espírita. Nós não somos professores, não somos mestres, nós somos facilitadores. Estamos aqui para facilitar o entendimento, trazer a mensagem da aula de hoje. Não podemos nos achar dono da situação. Por isso a aula se torna um debate, se torna uma conversa amiga. Então, amigos, é isso que eu tenho para passar para vocês hoje, nesse evangelho aqui da comunhão do lar. Não sejamos esse anjo desiludido. Não sejamos dono da vida das pessoas. Sejamos companheiros, amigos, orientadores. Possamos levar uma palavra de amor, de carinho. Que a paz do Cristo esteja com vocês, em vossos corações. E até o próximo Comunhão no Lar, aqui na Comunhão Espírita, com Wagner Alberto. Muito obrigado a todos. Tenham um domingo maravilhoso. E aqueles que vão assistir gravado, que tenham dias maravilhosos, de muitas sabedorias e boas decisões, tomando suas próprias decisões. Muito obrigado a todos. Um grande abraço do Wagner Alberto. Tchau, tchau.